o registro documentado das comemorações do bicentenário da Revolução Liberal de 1820 e da homenagem a um dos seus obreiros, o santacombadense José da Silva Carvalho, promovidas pela autarquia de Santa Combadão entre 2018 e 2019, deu agora lugar a um livro. Uma obra literária que resulta do trabalho de vários intervenientes sob a coordenação de António Neves. Faz hoje precisamente 205 anos que foi constituído o Sinédrio e que teve como figura maior o José da Silva Carvalho. Portanto, foi o grande impulsionador da Revolução Liberal de 1820 e teve papéis importantes no governo do país, na justiça, e foi o primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Hoje foram aqui relatadas aspectos da personalidade de José da Silva de Carvalho, a sua resistência, o seu desapego às coisas da fazenda, um homem que lutou pela liberdade, que poderia, como foi dito por muitos, ter feito uma vida na carreira judicial serena, mas que não, que pondo mesmo em causa o bem-estar da sua família, dos seus amigos, lutou pelo bem maior que é a liberdade e que hoje ainda preservamos. Vamos dar continuidade a este trabalho e, portanto, continuaremos a ouvir falar de José da Silva Carvalho em Santa Combadão. O Silva Carvalho, sendo uma das personalidades mais importantes da história de Portugal, foi o Silva Carvalho que trouxe o Portugal moderno, que trouxe um regime constitucional em que os homens são iguais perante a lei. Apesar de ser uma pessoa das mais importantes, era pouco conhecido, mesmo na própria aldeia, no concelho, e ainda muito menos falada e estudada a nível nacional. Basta ver o caso que eu citei e que eu apresento no meu trabalho. Ele era dado como sendo filho de humildes lavradores, e isso está em todos os livros, está em todas as histórias. Eu, ao consultar os documentos, apercebo-me com estupefacção que não é assim. O pai dele foi presidente da Câmara do antigo Concelho de São João de Areias, foi capitão de uma companhia militar, uma companhia de ordenanças. O avô dele, do lado materno, era formado pela Universidade de Coimbra, também foi presidente da Câmara de São João de Areias, e, portanto, aquilo que aconteceu, estas novidades que eu trago no livro, nós apercebemos-nos que há muito mais ainda a investigar. O livro já traz muitas novidades. É fantástico porque eu participei em todos os colóquios, mas uma coisa é ouvir e depois a gente vai esquecendo o que ouve, não é? Portanto, foi fundamental este livro porque nos permite, de facto, reviver tudo aquilo que foi dito, a vida, a obra de Silva Carvalho. Portanto, é um instrumento fantástico do que tudo aquilo que aqui aconteceu. Esta é mais uma forma de perpetuar uma das personalidades mais determinantes do século XIX. José da Silva Carvalho nasceu em Vila Dianteira no ano de 1782 e, além do seu papel fundamental na Revolução de 1820, foi ministro de Dom João VI, Dom Pedro IV, Dona Maria II e o primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Este domingo, na Casa da Cultura de Santa Combadão, o atual presidente desse órgão marcou presença na apresentação do livro. Eu acho que é uma obra muito importante, não só para a história de Portugal, como para a própria história do judiciário português, porque nela está bem patenteada a grande figura que foi José da Silva Carvalho, quer como político, quer como magistrado, quer como ministro. Foi ministro de várias pastas, como eu tenho a oportunidade de dizer, que também está bem representada no livro essa faceta do José Silva Carvalho. Portanto, acho que é uma figura incontornável da história portuguesa, um dos fatores da Revolução Liberal de 1820, um homem, como foi aqui referido, com coragem, com princípios e com ideias e ideais
que sempre tentou demonstrar e foi um dos obreiros, foi uma pessoa da ação, não foi só uma pessoa de ideia, foi uma pessoa também da ação, de maneira que eu, como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não podia deixar de estar aqui, até porque foi ele o primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A aposta da autarquia santacombadense na investigação sobre esta personalidade histórica é para manter. Sinal disso, na última reunião de Câmara, foi aprovada por unanimidade a criação de uma bolsa para quem realize trabalhos associados à obtenção de graus e diplomas académicos no estudo da vida e obra de José da Silva Carvalho. A cerimónia da apresentação do livro terminou com uma obra musical dedicada ao estadista, que foi encomendada pela autarquia ao compositor da terra Nuno Figueiredo e interpretada pela Banda Filarmónica de Santa Combadão.